Oi, pessoal. Sérgio Hart aqui da Cena Digital, trazendo a nossa série Transformação Digital Brasil em Cena, e sempre mostrando cases de sucesso de transformação digital no Brasil. E dessa vez eu estou fazendo entrevista sempre com um CIO de destaque, né? Esse é o nosso 11º vídeo e eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês meu amigo Luiz Ortiz, o CIO da Horizon. Prazer em ter aqui você, Luiz. O prazer é todo meu. Eu agradeço o convite, Sérgio. Essa sua série Cena Digital é muito legal, a série de gravações. Então, é uma honra poder participar aqui com você. Obrigado. Obrigado, amigo. Bom, para quem não conhece, o Luiz Ortiz ele é engenheiro com MBA Executivo Internacional. Ele atuou na Elucid Solutions, onde inclusive a gente se conheceu, e também atuou na Interchange G6S, que é uma empresa de troca eletrônica de dados, de EDI. O Luiz está desde 2012 na Horizon, né, que é uma grande health tech no mercado brasileiro, né? E o Luiz está tendo um papel fundamental na jornada de transformação digital da Horizon, porque ele é a pessoa que está à frente de todas essas frentes de tecnologia, né, avançada que compõem a Horizon. E para quem não conhece a Horizon ela é uma health tech que atua no mercado de saúde brasileiro há mais de 10 anos. Ela está em processo de plena transformação. E para vocês terem uma ideia, a cada dia ela tem mais de 500 mil procedimentos que são analisados ou que são automatizados por ela, pelos sistemas que conectam, né, cerca de 1/4 dos beneficiários de todos os planos de saúde do país. E esses usuários eles estão ligados a 140 mil prestadores, 31 operadoras e 12 mil farmácias. Realmente é bastante grande, bastante complexa essa rede, né, Luiz? E eu gostaria aqui de começar o nosso papo perguntando para você, a partir do início, o que fez a Horizon se preocupar, querer ingressar na jornada da transformação digital? Vamos lá. Bom, a Horizon, como você já antecipou aí, né, ela sempre entregou os serviços para os seus clientes de forma digital. Então, a gente conecta pessoas que consomem serviços de saúde, como você, como eu, todos os dias, né? A gente são 250 mil pessoas por dia, né? Então a cada 4 dias a gente tem 1 milhão de pessoas aí consumindo serviços de saúde. E ao consumir serviços de saúde, desses 31 planos de saúde, né, operadoras de saúde que você mencionou, o processo de autorização, do faturamento eletrônico, depois do pagamento em glosa, enfim, é todo feito pela Horizon digitalmente. Mas esse é uma tecnologia que ela não é nova e ela estava se comoditizando, né? Então, cada vez mais ela estava se tornando, ela estava gerando e agregando menos valor para os nossos clientes. Então, claramente a gente viu a necessidade de passar a agregar valor adicional em cima disso, e a forma de fazer foi justamente ter uma transformação digital em cima de uma plataforma que já era digital, né? Então, é um desafio de segunda grandeza, vamos dizer assim, né? Porque a gente precisa repensar as formas de fazer, e o grande driver, na verdade, foi como é que eu levo o valor, né? E a partir daí a gente passou a olhar o conteúdo dessas coisas que a gente simplesmente transportava de um lado para o outro, para identificar algumas coisas lá dentro. Entendi. Depois eu vou te explicar e dar Sim. mais detalhes conforme a gente for avançando. É interessante. Eu acho que é a primeira entrevista que eu estou fazendo, que a própria empresa já tinha uma plataforma digital e teve que se transformar em si. Bom, mas enfim, Amazon e Facebook, Microsoft, Apple, todo mundo faz isso direto, né? Eles estão sempre também se reinventando, fazendo a sua transformação, mesmo já tendo nascido digitais, porque você tem uma concorrência, você tem novas tecnologias que vão trazendo novidades, né? Então você sempre pode melhorar a experiência do teu cliente, desde o do cliente consumidor até o cliente empresa, né? Então, com toda a razão também, vocês tinham que se transformar, né? Com certeza.
Como é que vocês se organizaram para isso, nessas dimensões básicas, né? Ou seja, estratégia, estrutura organizacional, se teve uma área de inovação separada ou não, se foi a própria TI, né? Se vocês tiveram que fazer alguma mudança de cultura, ou seja, como é que vocês se estruturaram para conduzir essa jornada? Eu acho que o ponto de partida foi a visão estratégica, né? Da gente ter que reinventar o negócio e passar a oferecer mais valor para os nossos clientes. Então, como eu te falei, assim, a gente chamou isso de salto de contribuição, né? Como é que eu dou um salto naquela contribuição que eu faço para os nossos clientes? E aí a gente, então, passou meio que nós mudamos o propósito da companhia. A gente acabou estabelecendo um propósito que é defender a saúde, né? E para fazer isso, a gente tem alguns elementos que a gente foi buscar na estratégia, que é o uso intensivo de analytics, de inteligência artificial, né? E de conhecimento médico. Conhecimento médico no aspecto tático, ou seja, não é algum grande estudioso, mas a gente tem um corpo de 60 enfermeiros que conhecem como é o dia a dia dos processos da saúde, né? Dos hospitais, dos laboratórios, dos consultórios. E a partir daí a gente então construiu esse novo propósito com o seguinte objetivo: vamos olhar os dados que passam aqui pela gente e como você mencionou, assim, a gente tem 13 milhões de vidas da saúde suplementar, né? Que tem agora voltou a bater nos 47 milhões, mas é praticamente 25% de toda a saúde suplementar do Brasil que passa ali pela gente. Então é um volume de dados muito grande e a gente desde a concepção brincava, né? A gente está aqui sentado em cima do nosso pré-sal e a empresa exato, né? É Você verdade, tem uma mina de dados aqui é. embaixo e a gente não estava tirando todo o Utilizando. potencial disso para o benefício do setor de saúde e dos nossos clientes, né? É verdade. Então, essa visão estratégica que foi o grande gancho, né? Falou, vamos, de fato, tirar benefício desses dados que a gente tem, agregando o analytics, porque o volume de dados é gigante, né? Inteligência artificial, e o conhecimento médico, que faz toda a diferença, né? Porque a medicina é um ramo muito complexo, né? Quando você E fala aí, conhecimento médico, você está falando também dos processos, conhecimento de processo também, né? de processo, de procedimento, Tá. vou até te dar um exemplo aqui para tangibilizar, né? Uma das frentes que a gente chama de apoio à decisão é usar a IA e Analytics para apoiar a decisão de um analista de contas médicas, né? A hora que a gente faz, por exemplo, uma cirurgia de manguito rotador aqui no ombro, tipicamente você pode usar 1, 2, 3 ou 4 âncoras, né? Parafusos. A média de uso são 2 parafusos, 2 âncoras. Pode ter casos em que são necessários 4, né? Ou 3, 1, né? Só que para você usar 4 tem características muito específicas, tem condições clínicas muito específicas, depende da gravidade da lesão. Então, nós temos pessoas que conhecem medicamente esses assuntos e tentam nos ensinar os critérios, vamos dizer assim, para que a gente treine nossa IA para apoiar a decisão de um analista e falar, olha, se vier aqui uma coisa com 4 parafusos, guia o olhar do seu analista para ver se, olha, esse caso tem a gravidade compatível com o uso de 4 parafusos, né? Ou não. Então, foi nesse sentido que eu quis me referir à inteligência médica. E hoje em dia, essa sua inteligência médica, ela para quando ela identifica um número acima da média, ou seja, 4 ao invés de 2 parafusos, ou ela vai mais adiante e diz que, olha, que são 4 parafusos e os critérios não estão batendo. Até que ponto você está indo nessa inteligência? Então, hoje a gente tem duas vertentes, né? Tem o que a gente chama de frente automatizada, que aí não tem discussão, tá? Então, por exemplo, um ultrassom de abdômen completo e um ultrassom de rim. O rim faz parte do abdômen. Se vier junto, um deles não faz sentido. Então, isso aí não tem que discutir, a gente chama de frente automatizada. A gente bloqueia esse tipo de coisa
automaticamente, sem nenhuma intervenção humana, dependendo da decisão do nosso cliente, né? A decisão é dele, a gente oferece os mecanismos para isso. Nesse outro caso, que é o exemplo que eu te dei da cirurgia de ombro, hoje o estágio em que a gente está é, de fato, para apoiar a decisão humana. Então, a gente aponta, fala, olha, essa cirurgia em especial, ela está usando 4 âncoras, avalie se de fato faz sentido clinicamente que isso aconteça. É mais sobre o aspecto de uma não conformidade, né? Vamos dizer assim. Exato. Entendi. E aí, conforme a decisão do analista, do ser humano, a gente retroalimenta isso para manter a IA sempre treinada, né? Você sabe que você está me lembrando quando a gente se conheceu na Light, né? Eu era o CIO da Light, você era um dos diretores da Elucid, e na Light a gente teve uma experiência muito interessante com isso, e foi o seguinte: o sistema de faturamento ele tem muita fraude, né, nas agências, né? Você tem muita gangue. E nós conseguimos utilizar a inteligência artificial para entender via rede neural como é que funcionava o comportamento de cada consumidor. E, através desse comportamento, criar clusters de comportamento. Então, quando um consumidor saía de um comportamento e entrava em outro tipo de comportamento, certamente era fraude. E, com isso, a gente recuperou 100 milhões de 75 mil clientes que estavam justamente fraudando, né, o sistema. Né? Então, realmente são ferramentas muito poderosas. Né? E quando a gente fala de volumes muito grandes, né, como consultas, exames, cirurgia é um volume muito menor, né? Para você ter uma ideia, cirurgias, que é o que a gente chama de procedimentos de alta complexidade, eles respondem por 50% do custo e 3% da frequência, do volume de eventos, né? Olha só. 97% são consultas e exames, basicamente, e 50% do volume financeiro. Entendi. Então, vocês prestam serviço às operadoras também, pelo que eu estou entendendo, se conectando. Então, vocês têm que também estar se integrando aos sistemas dessas diversas operadoras, ou eles vêm e acessam vocês? Como é que funciona essa integração de informações? Tem várias modalidades, Sérgio. Assim, em geral, a gente está integrado com eles para receber as informações dos beneficiários, da rede, né, que faz parte de cada plano. Então, o Hospital X pode ser usado por um paciente, por um Você tem tudo isso beneficiário. configurado nos teus sistemas, né? Ou seja, o perfil de cada plano. Né? Perfil Quem de é cada plano, cliente, qual é a rede credenciada, quais são as carências, né? As regras de negócio. Né? todas as regras de negócio estão lá com a gente. Em alguns casos, o próprio plano de saúde ele faz alguma validação adicional. Então, a gente chama de roteado. Né? Então, a gente verifica Tá. as coisas básicas, como o número da carteirinha, se não está na carência e tal, e aí a gente pode eventualmente rotear para a operadora para que ela faça uma verificação adicional. E nessa mesma malha, a gente tem os 140 mil prestadores aí conectados. Então, quando alguém vai consumir um serviço de saúde em um desses prestadores, ele pega a carteirinha, passa lá e aí a gente fala, olha, esse beneficiário, ele pode ou não fazer esse determinado procedimento nessa unidade em que ele está com esse prestador que é você, né? Então, mas isso é só uma perna, né? Depois tem todo o processo que segue daí. Então, esse é o front onde está o beneficiário e o prestador de saúde, né? Ali na relação de consumo de serviço de saúde. Depois tem a outra ponta, que é o faturamento eletrônico. Então, um determinado prestador fala, ó, o Sérgio Hartenberg veio aqui, fez um exame X e agora o plano de saúde precisa pagar o prestador. Então, a gente também faz algo parecido com aquela verificação do imposto de renda, né? Ó, tá faltando o CRM do médico, tá faltando alguma coisa. E aí, a gente acaba barrando, tipicamente, 25% do faturamento eletrônico que chega para a gente. Por questões desse tipo, né? Não que isso não vá ser pago. Uhum. Eles precisam corrigir para depois fazer. E, para você ter uma ideia, isso equivale em volume financeiro a 10 bilhões de reais por ano. Tá? Que a Horizon evita que ocorram erros, né? Porque isso é ruim para todo mundo. Imagina um laboratório, um médico que ele erra no momento de
fazer esse faturamento eletrônico, ele só vai descobrir, se não tivesse a Horizon fazendo esse controle, né, ele só iria descobrir isso depois que tivesse chegado lá no plano de saúde, o plano de saúde ia fazer a checagem e ia falar, ó, tá faltando o seu CRM aqui. Aí vai ficar aquele ping-pong, é ruim para quem tem que receber, que vai demorar mais para receber, é ruim para as operadoras que são seguradoras, né, porque ela tem a questão do provisionamento, que aí ela está regida pela questão da SUSEP, pelo provisionamento, então é um ganha-ganha aí. Pelo que você está falando, eu não sei o quanto que as operadoras de saúde elas têm sistemas que já fazem isso, mas certamente seria uma belíssima estratégia se vocês passassem a ser o ecossistema central, né, da operadora, né? E aí a operadora ele vai ter um saúde as a service, né? Ou seja, operação da saúde as a service, né? A gente já tem muitas das atividades, né? Esse processo de elegibilidade, de regulação, vamos dizer assim, de dizer se pode ou se não pode consumir o serviço, Pois é. depois o faturamento, depois assim a gente está entrando dentro do core, vamos dizer assim, no sentido de contribuir para o analista de contas médicas, por exemplo, né? Que é aquele que eu te falei que é um profissional de saúde que vai ver essa cirurgia aqui está feita de acordo com o protocolo, os materiais usados aqui são compatíveis com a gravidade ou a complexidade desse procedimento e assim por diante. Então, esses instrumentos de IA ajudam a que esse processo seja mais rápido, mais eficaz, mais seguro, né, mais padronizado, vamos dizer assim, porque a gente garante que todo analista recebe um insumo igual, né? E é natural, né? Então você reduz a variabilidade de como essas coisas são avaliadas, né? Então, Eu acho que é um assunto tão apaixonante que a gente acabou divergindo aqui do negócio. É muito legal isso, muito legal. Saúde é uma coisa muito complexa, muito interessante. Mas, enfim, como é que vocês se estruturaram organizacionalmente para poder tocar essa transformação? Teve alguma mudança ou como você já tinha uma plataforma, já estava tudo estruturado? Como é que aconteceu? Então, a gente, depois da decisão estratégica, né, que a gente propôs, levou ao Conselho de Administração, a gente teve sinal verde, né, do Conselho para seguir, a gente aí veio para a questão da implementação, como é que a gente põe isso para rodar. A gente já estava num processo de adotar algumas metodologias ágeis e tudo mais, porque a gente percebeu que a transformação digital ela tinha que ser não só da boca para fora, né? Ela deveria refletir na cultura da gente. Assim, você aborda isso no seu e-book, né? Que é um ponto fundamental e é um fator de sucesso chave, né? Então, não estou querendo aqui ensinar o Pai Nosso ao vigário, mas na nossa experiência isso também ficou claro, né? E aí a gente tem muitos desafios no sentido de, pô, eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar, né? E aí a, a questão de trazer também formas de automatizar, tipo botar um DevOps, né, para apoiar esse movimento, usar ágil e cerimônias que dão uma rapidez na correção de rumos, né? Porque se você sai daqui, quer chegar aqui e você não monitora o caminho, um desvio de meio grau aqui vai te levar depois de muito tempo para um ponto muito distante de onde você quer chegar. Se você monitora e corrige o rumo rapidamente, né, você vai no fim do período chegar muito mais próximo de onde você quer. E acho que o ágil nos dá esses instrumentos, né? E aí, assim, o ágil não se aplica para tudo, não é a solução de tudo, mas para a maior parte das coisas que a Horizon faz, a gente viu que poderia ser um caminho frutífero, né? A própria questão de governança, né, aquele negócio que o Gartner fala de modo 1 e modo 2, né, da TI bimodal, né? A gente teve que lidar com isso porque é um sistema de missão crítica, né? Imagine que você tem beneficiário que ficou 12 horas em jejum lá no laboratório para fazer um exame e o seu sistema de autorização está fora do ar, né? Então, isso não pode acontecer. Então, esse sistema 1, vamos dizer assim, né, o modo 1,
que o Gartner menciona é assim, controle, rigidez, garantir disponibilidade. E o modo 2, que é esse que a gente adotou para implementar a nossa transformação, é a questão da agilidade, de fazer isso rápido, de corrigir rumo rapidamente, de ter automação, né? O DevOps, e depois a gente já expandiu para DevSecOps, né? Até por conta de questões de segurança e LGPD. A questão da segurança do dado para a gente é de uma importância brutal, né? Sempre foi. Ainda mais E agora, né? ainda mais agora com a LGPD, né? Vamos ver se a medida provisória aí é aprovada, né, com a prorrogação, mas assim a gente está seguindo com as coisas em relação a isso, independentemente do que aconteça com a vigência da lei. E o grande desafio, então, foi na questão cultural, que é o que eu comentei no início, né? Porque o que é a cultura, né? A cultura são os hábitos, são as coisas que a gente faz todos os dias, né? Uhum. Então, essa mudança, de fato, ela é bastante desafiadora, vamos dizer assim. Entendi. E você pode citar para a gente alguns resultados que você obteve, o que você implantou aí que você acha interessante? Claro, a gente teve eu acho que um benefício chave que leva a gente a ter um ganho significativo é a proximidade com o cliente, né? A gente passou nesses squads ter até no processo de concepção, com design thinking, enfim, né, esses métodos, a gente trouxe o cliente muito mais próximo da gente para ajudar a contar para ele qual era a dor dele, né? Eu brinco que às vezes, cara, o cliente muitas vezes não sabe o que ele quer, né? Ele acha que sabe, ele me pede uma coisa, achando que aquilo vai resolver o problema dele, mas muitas vezes não é verdade, né? Então, a coisa mais legal foi me conta a sua dor, né? Me conta qual é o seu desafio, o que dói, e aí a gente juntos tenta construir isso, a solução para matar, resolver essa sua dor, né? Até porque o cliente não precisa entender de TI, não é o papel dele. Os nossos clientes, na maior parte, são empresas de saúde, né? São operadoras de saúde. Então, não precisa ser a praia deles, né? Então, eu acho que esse foi um benefício fundamental e eu acho que dos mais relevantes, porque o cliente passa a ver o valor, passa a reconhecer aquele valor e ele passa a se sentir coautor, né? Sim. Então, isso tem uma força assim monstruosa, né? Agora, quando você fala de cliente, pelo que eu estou entendendo, você tem o cliente interno e você também tem a operadora. Você misturava todo esse pessoal, inclusive de fora, para poder desenvolver essas funcionalidades? Ah, que Misturava sim, bacana. porque Sim, a gente é B2B2C, né? O sim, nosso cliente, ou seja, quem contrata a Horizon, são empresas, são basicamente planos de saúde. Mas a gente interage com um ecossistema de fornecedores desse plano de saúde, que são todos os prestadores de saúde, né? Então, os médicos, as clínicas, os laboratórios de análise é, clínica, é. os hospitais, né? Todos esses. E quem consome esse serviço é um terceiro ente, que é o beneficiário do plano de saúde, que não tem uma relação direta com a gente, exceto nesses momentos em que ele vai consumir um serviço, mas a relação não é conosco, a gente está por trás, né? É Então, justamente essa que é a minha curiosidade, né? Porque o que você está falando para a gente é que existe vocês, existe um ecossistema de parceiros, de médicos, de hospitais, de planos de saúde, né? Farmácia, né? farmácias, E na outra ponta tem o cliente final, né? Vamos dizer assim, que se beneficia dessa rede toda. Alguma iniciativa também nesse aspecto de inovação aberta, ou você fez isso mais focado em determinados projetos para melhorar a sua plataforma já existente? Ou seja, o quão aberto está sendo essa inovação para você? olha, Sérgio, a gente teve que trabalhar em diversas frentes ao mesmo tempo, né? Então,
eu não sei se eu acho que eu não mencionei, a Horizon ela foi formada da aquisição de 3 empresas diferentes. E cada uma delas tinha o seu sistema. Então, o autorizador de saúde era um, o faturamento eletrônico era outra empresa, outra tecnologia, e o desconto medicamento, né, que é aquele que você vai à farmácia, consulta qual é o desconto do plano de saúde, e a gente autoriza, é um terceiro sistema. Então, tem as questões tecnológicas, vamos dizer assim, de modernização de arquitetura, de adoção de microserviços, entregar todos os serviços através de APIs e tudo mais, que aí a gente faz exclusivamente dentro da TI, por ser um assunto eminentemente técnico, mas que cuja consecução passa e incorpora elementos dessa transformação digital, né? Então, esse é um micro-universo ali tecnológico, vamos dizer assim. Depois tem a frente da visão cliente, né? Que é assim, como é que eu melhoro a experiência de todos nós quando vamos consumir serviços de saúde, né? Então, eu tive que fazer isso também. A gente tem app, por exemplo, que cada beneficiário de algum plano de saúde pode usar e consultar os descontos de medicamentos, saber em qual farmácia tem. A gente também tem um com label Horizon e tem white labels, né? Que daí os planos de saúde consomem através de API. Então, todos esses layers, vamos dizer assim, né? Ou seja, a questão tecnológica, a questão do plano de saúde em si, da operadora, como o beneficiário interage conosco, desculpa, como o prestador interage conosco, né? Então, a hora que a gente vai fazer um exame, por exemplo, e leva lá um pedido médico, se a nossa experiência, se a gente entregar uma má experiência para o operador lá do laboratório, do atendente, o paciente que está sentado na frente dele também vai ser penalizado, vai sofrer, né? Então, a gente teve que olhar assim nesses diversos meios e a gente buscou muito a questão da inovação usando aí startups com ecossistemas, né? A gente tem uma parceria muito grande com o InovaBra Habitat, que é das organizações Bradesco, né? Do Banco Bradesco. E lá é o nosso... quando a gente tem um desafio, vamos dizer assim, que a gente... assim, eu não quero fazer tudo dentro de casa, né? Até porque é inviável, né? Então, o que a gente faz é ir a esses ecossistemas e colocar um desafio para startups que possam nos ajudar. E sempre com um modelo aberto, né? Como você mencionou, porque a gente gosta de conectar as peças, né? E construir uma solução com peças que já existam. Desenvolver, assim, tem o nosso core, né? Vamos dizer assim, que é o processo de autorização, de faturamento, isso tudo que eu já mencionei. A IA por trás disso. Agora, todas as outras coisas que a gente vai agregando como valor, a gente usa startups desse ecossistema. Então, a gente optou por esse caminho. Entendi. Bom, do ponto de vista de desafios que você tem enfrentado, você tem falado muito da cultura. Mas só para desencargo aqui de consciência, mais algum desafio aí que você acha que vale a pena mencionar? O outro desafio é a gente também, assim, a gente está sempre de olho nas tecnologias, né? Uhum. Inclusive também é um ponto bastante interessante do seu e-book, que menciona as tecnologias aí, né? Então, a gente está falando de quantum computing, de blockchain, de IoT. Em algum momento, essas coisas elas vão se incorporar no nosso dia a dia, como a cloud, há 5 anos, sei lá, 7 anos, era um negócio que as pessoas tinham um certo receio, né? Hoje em dia, está no nosso dia a dia, está incorporado, né? E essas coisas, elas estarão, né? É uma questão de tempo. A questão não é mais ser, a questão é quando, né? E eu acho que, inclusive, essa situação que a gente está vivendo de pandemia, ela nos leva a buscar processos desmaterializados, integrados e seguros, né? Esse é o tripé que eu costumo dizer que essa pandemia está acelerando. A desmaterialização de todos os processos, então acabar com papel, acabar com carteirinha, né? Eu vou ter uma carteirinha aqui no meu, que eu vou fazer por proximidade, ou um QR Code que eu posso numa teleconsulta mostrar, alguma coisa assim, né?
a questão da integração, então, as cadeias produtivas, em qualquer setor, né, mas especificamente na saúde também, né? Então, um beneficiário ser capaz de, por aqui, agendar, isso, interagir com o sistema de agendamento ou de um médico ou de um laboratório. A partir do momento em que ele está chegando perto, ele, pelo GPS, sabe, ele recebe um SMS ou um QR Code, o seu procedimento já está autorizado automaticamente, siga a linha amarela até o terceiro andar na sala 22. Né? Depois disso, ele vai embora, recebe no celular as informações para pegar os exames ou para você quer agendar uma nova consulta. Então, estou aqui citando alguns exemplos, mas essa cadeia inteira ser integrada é uma coisa fundamental. Né? E a questão da segurança, porque tudo isso, quando a gente digitaliza, a questão da segurança é fundamental. Então, esse tripé da desmaterialização, integração e segurança, ela é um desafio também que a gente tem que estar muito de olho e incorporar essas novas tecnologias nisso. Né? Então, para voltar onde a gente estava, né? Os outros desafios além da cultura, é fazer a escolha certa da tecnologia no momento oportuno, porque se você for muito antes, não vai rolar, e se você for muito depois, você perde o timing, né? Tem inclusive uma coisa que eu falo no artigo meu sobre a lei de Amara, que era um cientista americano, né, que ele detectou que as inovações tecnológicas, elas no início são subestimadas e depois de um certo ponto elas são superestimadas. Então, o pessoal começa sempre muito abaixo da curva de utilização e depois fica com expectativas muito além, né, do que se pode. Aí ele conta a história da inteligência artificial, tem histórias aí de grandes empresas de software que fizeram hospitais nos Estados Unidos gastar 50 milhões de dólares e em 2 anos não conseguiu ler exame nenhum de biografia nem nada, ou seja, foi um período que eles foram aprendendo, né? E aí depois parece que se encontrou o ponto certo, né? Legal. Lições aprendidas aí nesse processo, o que você pode compartilhar com o pessoal aí sobre o que fazer e o que não fazer, principalmente? Olha, não existe receita, né? Então, cada caso é um caso e é Já é uma importante lição, né? ter uma lição básica. Né? Então, não tem receita de bolo. O segundo ponto que eu acho que é importante é comece. Né? Comece e vá aprendendo, porque como não tem receita, você vai errar. Então, assuma que você vai errar, assim como o Horizon errou. É importante que a gente tenha clareza disso e os erros vão acontecer. O importante é como a gente reage a esses erros. Né? A gente tem que tratar os erros como aprendizados, como lições aprendidas, que eu acho que é chave. Pense um pouco na questão estratégica antes de começar. Por que eu quero fazer uma transformação digital? O que eu quero dela? Quais os outcomes, quais os benefícios de negócio? Né? Isso, para mim, é fundamental. Porque é uma palavra da moda, né? Uma trending topic, aí, digital transformation e tal, e quero fazer também, mas não sabe o quê, né? Não sabe o quê, nem por quê. Então, eu acho que esse é um ponto-chave que você também menciona no seu e-book, que eu acho que é o mais importante de todos eles. Entendi. Tá bom, Luiz. Poxa, super obrigado aí. Muito bacana aí esse teu depoimento. Eu fiquei impressionado, cara, com as possibilidades, principalmente com a complexidade, mas ao mesmo tempo com as possibilidades que você tem, porque você tem um verdadeiro ecossistema no qual você já faz parte de uma maneira estratégica, porque as coisas passam por você, seja por autorização, seja por tráfego de informação, né? Então, a sua capacidade de cada vez mais encapsular esses serviços e começar a oferecer eles e fazer com que os planos de saúde e os hospitais se preocupem com saúde e você fica com tecnologia, né, são bastante promissores. Te agradecer muito aí as tuas ideias, esse compartilhamento. Falar também para o público que eu vou estar deixando aqui ao final, na parte escrita aqui do vídeo, os links para o nosso e-book aqui sobre transformação digital, o link também para o webinar de introdução à transformação digital que está disponível no mercado hoje em dia.
e os outros links aí das redes sociais, etc., onde vocês podem entrar em contato e seguir a Cena Digital. Ao Luiz, mais uma vez aí, eu queria agradecer muitíssimo aí a sua participação aí, foi muito legal, e espero que daqui a pouco a gente tenha uma segunda entrevista aí, sabendo aí mais novidades aí de, sei lá, que você vai estar usando blockchain, internet das coisas, né? Computação Quem sabe, né? neural, né? É isso aí. Eu Cérebro. agradeço. É uma honra poder ter esse bate-papo. A conversa com você é sempre muito, muito gostosa, muito leve. O tempo passa tão rápido, a gente nem percebe, né? Então, agradeço o convite aí Obrigado. e numa próxima oportunidade a gente volta a falar dessas novidades aí. Tá certo. Valeu, muito obrigado e, pessoal, até mais também, até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.